Um dos assuntos de maior destaque no noticiário esportivo recentemente é a adoção da medida provisória que pode alterar a maneira de como os clubes negociam seus direitos de transmissão. Ironicamente, em meio a uma disputa entre a toda poderosa emissora e um dos clubes mais agraciados com essas cotas de TV. Um possível cenário benéfico ou não para o Santos Futebol Clube, caso essa medida provisória se torne uma lei definitiva, é o assunto desse vídeo. Salve galera alvinegra praiana de todos os cantos desse planeta. Como sempre, antes de qualquer coisa, agradeço de coração o número cada vez maior de inscritos na página. Se você é santista e ainda não é inscrito, curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe com seus colegas santistas também e acione também aquele sininho de notificações para os próximos vídeos, ok? E segue o vídeo. Desde 18 de junho entrou em vigor a medida provisória 984/2020, que altera disposições da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor a respeito de negociação de direitos de TV por parte dos clubes e também de contratos de jogadores em meio à pandemia da Covid-19. Com esta medida, o clube mandante poderá negociar seus direitos de transmissão de TV sem precisar fazer acordo com a equipe visitante, no que dispunha a Lei Pelé. A medida também dá prerrogativa para os clubes firmarem contratos de 1 mês de duração para os jogadores, algo que na legislação vigente só é possível um tempo mínimo de 3 meses. Mas os grandes questionamentos com essa medida se voltam pela redação das transmissões de TV, porque muitos entendem que esse assunto não é muito de extrema relevância ou essencial numa época de pandemia. Talvez sim a relação dos contratos possa ser para os clubes, que por sua vez questionam também, embora concordem com alguns termos desta medida, que poderia ter sido mais debatida entre os clubes de futebol. Uma medida provisória, como o próprio nome diz, ela é temporária. É um ato expedido pelo presidente da República sob o mesmo efeito de lei em momentos de relevância, emergência, urgência, como o que vivemos agora em época de coronavírus. Ela tem vigência de 60 dias a partir da data de sua publicação, como foi 18 de junho, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Mas ela ainda tem que passar pelo Congresso Nacional, que precisa emitir um parecer, e se aprovado, aí sim se torna uma lei definitiva. O documento entra na ordem do dia, ainda que temporariamente, em meio a uma disputa entre o Clube de Regatas do Flamengo e a Rede Globo de televisão. Por ironia do destino, justo o clube que mais recebeu dinheiro de cotas de TV da toda poderosa, disparadamente em relação aos outros clubes, sob pretexto agora de querer desenvolver uma plataforma digital para poder arrecadar mais com mídia social, agora ela se volta contra a Rede Globo. Por esse motivo, essa medida provisória, as más línguas dizem que se chama a MP do Flamengo. Enfim, em linhas gerais, ainda é muito cedo em se afirmar se isso pode ser benéfico ou não para os clubes. Os que são a favor dizem que, com uma autonomia maior para o clube mandante negociar o seu chamado direito de arena, aumentaria também o poder de arrecadação de receita com mídia. Porém, os que são contra afirmam que isso pode ampliar ainda mais o processo de espanholização do nosso futebol, por ironia do destino, estimulado pela própria emissora que tantas vezes distribuiu desigualmente entre os clubes as cotas de TV. E aconteceu um fenômeno parecido com o que ocorreu recentemente na Espanha, entre Barcelona e Real Madrid. E com a individualização completa nas negociações, ou seja, cada clube negociando por si, cairia por terra qualquer possibilidade de uma formação de Liga Nacional de Clubes para manter aquilo que sempre marcou o nosso país em relação aos outros do mundo, que é o princípio da diversidade, do equilíbrio maior nas competições. E como ficaria o Santos nessa situação toda? Bom, como tudo apenas ainda são probabilidades, primeiro precisa se fazer um entendimento da situação atual que o Santos se encontra em relação a contratos com emissoras de TV, para depois sim traçar possíveis alternativas para que o Santos possa otimizar receitas com cotas de TV, caso essa medida provisória realmente se torne uma lei. O Santos possui contratos de TV aberta e pay-per-view com a Rede Globo e fechada com a Turner até 2024. A gestão atual renovou o contrato de TV aberta e pay-per-view com a Rede Globo até 2024. Por mais que eles tentem fazer uma reaproximação com a toda poderosa emissora, isso não fez muito efeito na nossa torcida, que é consenso geral, eu posso dizer, que ainda possui um mais certo nível de rejeição com a Rede Globo, até pelo histórico de pouco caso ou má fé por parte da emissora nos últimos anos. Vale lembrar, naquele episódio de que um diretor de esportes da Globo chamou o Santos de derrubador de audiência, uma declaração para lá de cretina.
E cretina sim, porque foi justamente naquela época, na geração de 2010, que na final do Paulista, o Santos deu para a Rede Globo, naquela final com o Santo André, uma das maiores audiências do gênero na competição. 24 ou 29 pontos de audiência. No mesmo ano de 2010, o badaladíssimo time do Santos, que era a sensação do futebol brasileiro naquela época, chegou a ser tema de reportagem de um programa do corintiano conhecido Caco Barcelos e teve a sua equipe convocada a participar do programa do Jô Soares. Nenhum outro time fez isso na emissora, não é mesmo, torcedor? Lembra disso? E em 2015 teve outro episódio, o fato da emissora ter preferido mostrar um filme do Homem-Aranha do que o jogo de quartas de final do Paulista. E agora, o Santos, a situação, mesmo com o contrato renovado com a Globo, nada mudou. O time ganha a sua parcela fixa da emissora, mas para não ter as suas partidas transmitidas em emissora e canal aberto, a menos que enfrente algum de seus chamados queridinhos, como nós sabemos. E sem muito espaço na TV, o Santos acaba por encontrar dificuldades em vender a sua camisa para potenciais patrocinadores, a menos que tenha aqueles patrocinadores esporádicos em jogos de apelo maior, por exemplo. Por sua vez, o contrato de TV fechada com o grupo norte-americano Turner, que poderia ser uma grande alternativa esperançosa contra a ditadura midiática da toda-poderosa Globo, mostrou-se um verdadeiro blefe. O canal Esporte Interativo, que representava a Turner no Brasil, fechou, e agora o acordo que os clubes fecharam com a emissora estrangeira pode parar na justiça, visto que esta última julga que houve descumprimento de cláusulas contratuais, inclusive de confidencialidade por parte de dirigentes dos clubes. Em resumo, no entender da emissora, alguns dirigentes falaram mais do que deviam na imprensa. Só que a Turner também fez das suas. O presidente do Bahia, um dos clubes que fecharam com o grupo norte-americano, descobriu que a emissora pagou luvas a mais ao Palmeiras, quebrando o princípio que ela mesma se comprometeu a fazer de pagar luvas iguais para os clubes que fechariam com ela. Agora, os clubes que se sentiram prejudicados, e o Santos se inclui neles, querem uma compensação financeira que ainda não chegou por completo por parte da emissora. E é nesse cenário que o Santos Futebol Clube se encontra atualmente, entre a cruz e a espada. De um lado, a Rede Globo, emissora com quem possui o contrato de TV aberta e pay-per-view, na qual o Santos já antecipou cotas de TV, e no outro, agora, essa ação da Turner. As emissoras de TV aberta menores, concorrentes da Globo, podem se reanimar novamente com essa medida provisória a transmitir jogos de futebol? Podem, mas na conjuntura atual, elas ainda não se encontram numa posição de competir de igual para toda poderosa, e talvez o retorno financeiro a partir delas não seria o mesmo. O que pode mudar, possivelmente de maneira positiva, talvez explorar a sua plataforma digital dos seus torcedores, visto que nós temos aí uma torcida muito ativa nas redes sociais, talvez lançar jogos do Santos na Santos TV, provavelmente. Pelo menos nesse quesito, talvez o grande ponto positivo é que essa renda com uma plataforma digital própria não precisaria de intermediários. Porém, não é uma garantia de lucro muito maior do que se encontra agora. Nós não estamos numa posição, digamos, de barganhar muita coisa agora atualmente, mas poderemos fazer algumas experiências para fidelizar o seu torcedor, tanto presencialmente como também nas mídias sociais. Talvez sim, em meio a essa briguinha judicial, talvez surja uma ponta de esperança para fidelizar a nossa torcida. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixe aí sugestões e críticas na seção de comentários, compartilhe com seus colegas santistas e aguardem o próximo vídeo, beleza? Valeu pela atenção e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!